Boas-vindas. Bom, eu sou Andréia Aragão e eu estou aqui como anfitriã nessa sessão e eu conto com o apoio técnico da Carol Souto e juntas nós queremos dar as boas-vindas à Semana Internacional do Coaching. Durante essa semana, de 11 a 15 de maio, estaremos celebrando a Semana Internacional do Coaching no Brasil. Momento em que pessoas de todo o mundo se reúnem para reconhecer o profundo impacto do coaching profissional, criar novas conexões e ampliar o aprendizado de nossa comunidade. São mais de 1.000 eventos em 28 línguas. A International Coaching Federation, a ICF, consolidou-se como a maior associação global de coaching profissional, com mais de 60 mil números de membros de 140 países. Em 2026, celebramos os 31 anos da ICF no mundo, reafirmando nosso compromisso inegociável com a ética e a excelência técnica na nossa profissão. Além do compromisso com a ética e com a competência profissional do coaching, a ICF tem um compromisso com a comunidade. Nessa semana, lançamos 2 iniciativas de coaching pro bono. A primeira é voltada a todos os participantes da semana. Todos vocês têm direito a participar de um sorteio de uma sessão de coaching com um coach da ICF, para apoiar na colheita dos muitos aprendizados que teremos aqui e conhecer o nosso processo de coaching, do coaching profissional. E a segunda, para os coaches associados da ICF, além de poder apoiar os participantes na consolidação do aprendizado, estão abertas as inscrições para o programa Pro Bono, através da parceria com o Comitê de Responsabilidade Social e com a Ensina Brasil. A Ensina Brasil desenvolve lideranças que atuam como professores em escolas públicas de comunidades vulneráveis, por 2 anos, preparando-os para liderar mudanças em diversos setores. Imagine você ser parte dessa jornada de impacto social, apoiando líderes em formação, ajudando-os a superar desafios e a potencializar seu propósito de transformar realidades. Contamos com você, coach, associado à ICF, para liderar essa mudança. Vamos deixar, em algum momento, em vários momentos aqui, o link para vocês se inscreverem. Vai estar no nosso chat. Bom, e hoje, agora, nesse momento, temos o prazer, então, de receber conosco a Eliana Dutra e a Beatriz Buar. Bom, eu vou falar aqui e vocês podem me complementar, tá? Por favor. Eu vou introduzir a Eliana. Que eu só... Um pouquinho, gente. Desculpa. Antes disso, eu quero dizer que esse evento é viabilizado pelo suporte dos nossos parceiros estratégicos. Registramos nosso agradecimento profundo aos patrocinadores Ouro, Winner Developing People, patrocinador Prata, LHH, e apoiadores institucionais, a BRH, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Agora a gente pode assistir a um vídeo preparado pela Winner, que a Carol vai deixar aqui para a gente. Dentro de cada pessoa há um potencial esperando para se transformar em potência. Uma força silenciosa que nos impulsiona rumo ao desenvolvimento.
E é isso que a Inner faz há mais de 2 décadas, ajudando a transformar líderes e equipes de muitas das maiores empresas do Brasil e do mundo em profissionais cada vez melhores. Nossa missão é que você realize a sua. Afinal, quando um ser humano se desenvolve, as empresas não voltam mais a ser o que eram. E essa talvez seja a revolução mais bonita que existe. Inner. Developing People. Vamos lá, né? Mais um passinho aqui, então. A organização dessa semana, ela é de responsabilidade do Comitê SIC 2026, que está sendo aqui representado por mim, pela Carol, Marta, Fernanda, a Rosângela, a Ângela e a Dani. Para garantir a conformidade e a qualidade dessa sessão, solicitamos atenção aos seguintes pontos. Esse evento, ele está sendo gravado para fins de registro institucional. Conforme nossos acordos éticos e direitos autorais, é estritamente proibido o uso de robôs ou softwares de inteligência artificial para transcrição ou captura de dados. Por favor, certifique-se de que tais aplicativos estejam desativados durante esse momento. O link com a programação completa e acesso às nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, já está disponível no chat. A nossa sessão, ela terá a duração de 1 hora. Ela se encerrará às 18 horas, pontualmente. A Eliana, ela pediu para a gente deixar em aberto as perguntas. Então, a qualquer momento, vocês podem interromper a fala e trazer a pergunta de vocês, tá bom? Não precisa ser só no final da sessão. O formulário para concessão da CCU será disponibilizado exclusivamente no final da palestra, via link no chat. Sua correta identificação é indispensável para a emissão. Então, por favor, se identifique corretamente. O conteúdo dessa palestra será disponibilizado posteriormente no canal oficial da SF Brasil, no link do YouTube. Agora sim, nós vamos dar início às atividades e eu vou trazer para vocês um pouquinho da Eliana e da Beatriz. Meu coração está quentinho aqui, eu estou super emocionada. Então, agora vamos lá. A Eliana Dutra é a primeira Master Certified Coach MCC na América do Sul pela ICF, em 2004. Ela tem a criação de programas de formação para coaches profissionais e BPs Magister. Programa acreditado pela ICF, e ela é autora do livro Coaching, o que você precisa saber. É palestrante nos congressos de diversas regionais da ABRH e capítulos da ICF Brasil. Convidada no IBGC Mentor Coach, Invite Change, USA. Facilitadora de co-desenvolvimento coaching, Coach University, USA, 280 horas. Train the Trainer. Coach University, USA, especialização pela COPEAD, UFRJ, graduação em literatura pela PUC Rio de Janeiro. A Beatriz Albuquerque é profissional com mais de 30 anos de experiência em recursos humanos, atuando em empresas de serviço, telecom e óleo e gás. Especialista em desenvolvimento de pessoas, liderança, assessment, sucessão e coaching, ACC certificada, ACTP, Level 2, pela Profit. Profissional Medical Coach e Caregiver,
Coach pelo Medical Coaching Institute, Israel. Group de Team Coaching pela Potentials Realized e facilitadora de codesenvolvimento. Psicóloga com a IAG Master em RH pela PUC Rio de Janeiro e certificação MBTI Step 1 e 2. Agradecemos a disponibilidade por vocês estarem conosco nessa semana, mais do que especial. Passo agora a palavra para as meninas e desejo que vocês tenham uma ótima apresentação. Muito obrigado, Obrigada, André. André. Vou compartilhar a tela aqui com vocês e vamos começar. Vocês estão vendo? Estamos Então, sim. ótimo. Sim. Então, vamos lá. O nosso acordo. A gente gosta de participação ativa, mas como somos muitos, vou pedir para vocês, antes de fazer as perguntas, levantar a mãozinha eletrônica e a gente vai acompanhando por aqui. Agora, tem algumas perguntas que às vezes não têm a ver com aquilo que a gente está expondo, mas surge na sua cabeça alguma coisa diferente. Essas perguntas você pode deixar para o final, tá? A gente precisa de mais algum acordo aqui? Não? Então vamos em frente. Quem aqui já tentou ser um bom coach e acabou atrapalhando o cliente? Quando eu comecei, eu tive uma cliente que ela tinha sido minha colega na escola, no ginásio, e depois ela veio fazer coaching comigo, porque ela tinha ficado em casa durante alguns anos e ela queria retomar a profissão dela. Ela era arquiteta e queria retomar a arquitetura, porque as crianças já estavam grandes. E aí, eu tentando ajudá-la, ficava dando sugestões para ela. Olha, você podia fazer isso, você podia fazer aquilo, você podia fazer arquitetura para gente pobre, podia fazer. E até a hora que eu descobri que todas as sugestões que eu estava dando, em vez de estar ajudando ela a entrar no que ela realmente precisava discutir, que era como que ela ia convencer o marido que ela ia sair de casa. Que ela ia sair de casa no sentido de que ela não ia ficar mais o dia inteiro como dona de casa e mamãe. Então, isso é que era o assunto mais importante dela. Como eu ficava dando sugestão sobre o que ela devia atuar como arquiteta, eu percebi que eu estava atrapalhando ela. Mas isso é um erro que a gente faz no começo. Então, quanto mais você tenta performar, quanto mais você tenta dar resultado, menos presença você tem, menos confiança no processo, no cliente e em você mesmo você está demonstrando. Então, é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Vamos Beatriz? lá? Vamos lá, gente. Boa tarde, boa noite já, né? Boa tarde. Vamos lá. Então, hoje a gente tem aí, eu trouxe aqui o modelo das 8 competências da ICF, que talvez a grande maioria aqui já conheça, mas para a gente lembrar que a gente tem 8 competências e que hoje a gente vai estar focando mais especificamente na competência de cultiva confiança e segurança e mantém presença, tá? Sobre esse olhar mais específico dessas 2 competências. Vamos lá. Qual é a distinção, né? Então, hoje a gente vai estar sempre fazendo essa comparação, né? Que é o objetivo, né? Olhando o nível inicial, que é o ACC, que é o Level 1, que a gente fala hoje, o PCC, que é o Level 2, e o MCC. Então, a gente vai estar olhando esse caminho e como que a gente pode enxergar cada um nesse lugar, né? Nesse lugar como coach. Quando a gente fala do coach nível ACC, aquela pessoa que está começando, que ainda não tem uma grande experiência, qual é a preocupação, né? A preocupação é poder acertar, dar a solução, né? Nem buscar a solução, muitas vezes querer dar a solução logo ali para o cliente, né? E preocupa-se com o resultado. Então, ele quer logo ver o resultado da sessão, já chega da sessão querendo ver o resultado dela, né? Então, não tem aquela preocupação de olhar e entender o processo todo para onde ele vai chegar.
Quando a gente já vai para o nível PCC já está no momento de olhando o processo, mas olhando o cliente e fica oscilando, né? O que a gente fala, ele está no o quê da solução, mas ele já tem o olhar para quem está ali com ele, quem é aquele cliente que está ali. Então ele oscila de um para o outro. Quando vai para o nível MCC, a coisa já flui de uma forma mais natural, tá? Então, eu estou ali presente, estou escutando quem está ali comigo, meu foco é no cliente, estou ali, parado, esperando e escutando o cliente que está ali na minha frente e entendendo quem é aquela pessoa. Então, opera com fluidez, parceria e presença poderosa. E o que acontece dentro da gente, né? Quando a gente está aí no nível inicial, quando a gente está começando, a gente quer acertar, a gente quer ajudar o outro que está ali chegando para a gente quer entregar resultado. O que que acontece quando a gente fica tão preocupado em ajudar, em dar o resultado e dar entrega? A gente fica ansioso, a gente quer controlar a situação e acaba que o processo não flui, porque a gente está tão preocupado que a gente não consegue deixar que as coisas fluam de uma maneira mais natural. E com isso a gente acaba perdendo a presença. E isso quer dizer que a gente não está tendo confiança no processo, que é o que a gente vai estar falando aqui, tá? Quando a gente fala da confiança, a gente está olhando aí três camadas, né, principais. A autoconfiança, então a gente precisa confiar no nosso potencial ali, na nossa capacidade de poder estar conduzindo aquele processo de uma forma tranquila, confiante no processo. A gente precisa ter a confiança no potencial do cliente e a confiança no processo, né? E aí o exemplo aqui que a gente trouxe, né? É estar sentado no banco de corona de um carro, na estrada, no escuro, sem farol, confirmando que tudo vai dar certo. Ou seja, eu estou ali sentadinho, eu sei que eu vou chegar em algum lugar. Essa é a cabeça, eu vou chegar em algum lugar. Estou ali esperando e deixando o processo acontecer e deixar seguir no caminho. Né? Essa que é a ideia aqui quando a gente fala de entregar e ter confiança, entregar o processo. E aí, quando a gente compara um nível com o outro, né? Quando eu estou falando aí da confiança, no nível ACC, a confiança ainda no cliente ainda é incipiente, né? Então é uma coisa que eu ainda não estou ali tão segura, né? Ainda não confio no cliente, não confio ainda 100% no processo. Então, e aí eu acabo, se eu não tenho essa confiança no cliente, no processo, eu acabo querendo direcionar o processo, eu acabo querendo liderar aquela conversa, né? E aí eu entro no lugar de querer ajudar o outro, em vez de estar no lugar de parceria, no lugar de apoio, né? Quando eu quero ajudar, e aí a gente traz aqui o exemplo, é igual quando você convidar alguém para ir jantar na sua casa. Ah, chega aqui um pouco antes para ir me ajudando, para. Aí a pessoa chega na sua casa. Se você quiser que ela te ajude, você vai dizer: ah, vai descascando essa batata aqui para mim, que você já está me ajudando com isso. Ou não, você quer o apoio daquela pessoa, que ela esteja ali, aquela coisa que a gente fala, apoio moral. Ela está ali sentada do teu lado, você lá fazendo jantar, ela tomando um drink, e você ali, e essa pessoa junto com você, que é o papel do coaching, é de apoio, de parceria. Né? Então, quando a gente tá no ACC, a gente está mais preocupado em ajudar do que apoiar, né? Porque a gente está começando, né? E é um pouco o que a Eliana falou. É um processo de construção. A gente não quer começar no nível ACC que a gente está começando e já está atuando de uma forma mais segura, mais 100% ali. É um processo que todos nós caminhamos quando a gente está em aprendizado. Então, é um processo de aprendizado. Quando a gente está no nível PCC, a gente confia, mas a gente ainda confia condicionado. Se alguma coisa acontece que interfere às vezes na situação e você é pego de surpresa, pode ser que você saia e acaba voltando para a tua tendência de querer arrumar a solução. Então a gente às vezes fica nesse jogo de para um lado ou para o outro, e aí você pode sair, mas você sai do seu foco e sai da confiança às vezes. Perde a confiança às vezes. E quando você vai no MCC, já é uma confiança mais radical, em que você acredita no cliente, acredita no processo e acredita em si, inclusive nas próprias falhas. Então, pode errar, pode, me enganei aqui, desculpa, me enganei nessa situação e deixa eu corrigir aqui o que eu falei. E fala isso da maior forma natural. Se é no nível ACC, você fica, você fica querendo se justificar. O MCC leva aquilo de uma forma mais natural.
E aí vamos para os exemplos, né, A Eliana? gente trouxe esse caso, é, e vocês podem anotar o que que vocês diriam se você tivesse com esse cliente. Mas anota aí para você, não bota no chat, não. Vamos anotar pessoalmente, particularmente. Imagina que o cliente virou para você e disse: ultimamente tenho lidado com sentimentos de insegurança na minha vida pessoal. Não sei se é uma questão de idade ou se é só uma fase. Tenho a sensação de não estar fazendo o meu melhor. E me preocupo se as minhas decisões estão sendo as mais acertadas. Lembra que a gente está no quesito confiança, né? O que que você responderia? Vou dar um minutinho aí para você escrever no seu caderninho aí ou no seu computador. O que que você responderia? Depois a gente vai ver respostas ACC, PCC, MCC e você pode comparar a sua resposta com as respostas que a gente está trazendo. Ok? Vamos ver como é que o ACC, um bom ACC, não é ele não faz nada errado, ele está fazendo certo. O ACC responde, eu sei. Todos nós temos dias ruins na vida, né? Eu tenho certeza que você é muito competente. O que que você quer trabalhar hoje? Qual é a característica aqui que mostra que ele é ACC? Ele está buscando ajudar o cliente, ele está trazendo nós para dentro da sessão e ele está buscando parceria. Buscar ajudar o cliente, dar apoio, dar apoio moral, mostrar que você confia nele. Isso são coisas positivas, só que não dessa forma. Porque dessa forma você está saindo do assunto dele, como se você estivesse fugindo do assunto dele. No que você quer trabalhar hoje? Se você tivesse dado para ele uma escuta mais aprofundada, você talvez fosse para o PCC. O PCC já reage de outra forma, né? Já responde de outra forma. Eu escuto a sua preocupação. Você tem feito alguma coisa ou fez? Ops, desculpe. Você tem feito? Não, passa Não. mais um. Isso. Você tem feito alguma coisa ou fez alguma coisa na sua vida que tenha te ajudado a aliviar essas preocupações? Por que que é PCC? Primeiro, porque ele reconheceu que ouviu as preocupações. Mas a pergunta dele é sobre a ação. Não é sobre o próprio cliente. E é uma pergunta fechada. Então, ele está buscando dirigir, um pouco dirigir o cliente para o que ele precisa resolver, para a solução. Agora vamos ver o MCC. Obrigada por compartilhar. Que impacto esses sentimentos têm na sua autoimagem? Qualidade. Valorizou o compartilhamento, a preocupação do cliente e fez uma pergunta aberta sobre quem o cliente é. Agora eu gostaria de ouvir vocês. O que que vocês gostariam de comentar a respeito desses três níveis? Eu gosto de Vera. Vai lá, Vera. Tudo bem, Liana, Beatriz, obrigada, viu? Deixa eu perguntar para vocês, se o coach começar a explorar um pouco mais a insegurança dele, tipo assim, como essa insegurança se manifesta, me fale um pouco mais desses momentos de insegurança. É uma boa Seria, pergunta. seria um PCC, você acha? Como é que seria? Não, eu acho que é um ACC, porque ele está voltando para o passado. Ah, é? É, Tá. ele está valorizando a preocupação do cliente, sem dúvida, mas não está ajudando o cliente a olhar a situação de outro ponto de vista.
Ah, Na hora que entendi. ele pergunta como que esses sentimentos têm impacto no seu self, na sua autoimagem, você está levando ele a pensar num outro nível, tá? Uhum. Obrigada. Nada. Quem mais? O Elza, vai lá. Tudo Nossa, bom, Elza? Tudo bem? Boa tarde, pessoas. Boa tarde. Eliana e Beatriz. Olha, a pergunta que eu anotei, que eu não sei nem que nível que está, nem se está certa. Eu iria perguntar para ele assim, aí, o que que te levou a concluir que você está inseguro? Ótimo. O que que te levou a concluir que você está inseguro? Eu não sei se isso ajuda ele no sentido de olhar o futuro. Eu acho que volta para aquela questão que a Vera trouxe, né? Tá mergulhando mais no buraco. Lembra daquela metáfora que a gente faz Eu tô no na curso? checagem, né? Fiquei na É, checagem. Tá, é aquela obrigada. metáfora que a gente faz no curso. Uhum, É, o cliente está trazendo o buraco. A gente quer levar ele para olhar a montanha. A gente não quer ver ele dentro do buraco. Quando eu pergunto quais são os impactos que isso tem na sua autoimagem, eu estou ajudando ele a passar para um outro nível, uhum. tá? Cacá, Cacá vai fazer o curso com a gente. Cacá já se inscreveu, 28 de maio. Estamos aí, Cacá. Ah, boa tarde. Feliz Boa também tarde. com esse passo. Então, eu estou entendendo, pelos exemplos que você trouxe, que Uhum. o MCC ele tem dois grandes focos: empoderar e levar para o futuro. É isso? Empoderar, levar para o futuro e trabalhar o quem a pessoa é. Nível de identidade. Nível As de perguntas vão identidade. para o impacto da olhar, identidade. Porque, Isso. porque daí entra naquela questão do empoderamento mesmo, né? Porque daí a gente trabalhando, reforçando a identidade, o cliente não fica dependente do coach direcionar, ele vai conseguindo ir criando uma autopercepção e vai ficando mais independente mesmo, mais autônomo. Mais autônomo e tem a possibilidade de se transformar, é, porque a gente não quer mudar comportamento, a gente quer transformar a mentalidade, Ok. tá? Vitória, Olá, boa tarde. boa Boa tarde, tarde desde Madrid, boa noite. boa noite. Bom, desculpa no meu português, obviamente não é a minha língua materna, mas gostaria de partilhar com vocês também a minha opinião. Legal. Eu, a minha resposta foi obrigada, obviamente, por partilhar este sentimento, esta forma que está a sentir, mas o foco que pus cá foi que gostaria de atingir ou refletir sobre isto que está a falar, porque não tinha contexto se estava com relação ao que o objetivo da sessão, se era o começo da sessão, portanto. Como não tinha esse contexto, essa foi a pergunta que para mim surgiu depois de eh, fazer este obrigada por partilhar. Vitória, como a gente não tem a sessão completa, é muito difícil da gente avaliar, né? Então você foi para o acordo, né? Você buscou uma parceria para criar um acordo com o cliente, saber o Exatamente. que que ele quer tirar de resultado da sessão. É válido, né? O que eu estava querendo demonstrar é confiança, Uhum. né? Então é outra competência, E outra competência. Compreendo. tá? Muito Mas obrigada. não tá errado, não. Vamos lá, temos quem, espaço para quem mais mais? uma pergunta. Vamos lá, Jorge. Depois a gente vai para a próxima competência. Eliana, poderia ser uma pergunta assim: você consegue lembrar de alguma situação que você sentiu que a sua experiência com a idade foi decisiva? Essa é mais ou menos o mesmo sentido que aquela fala do PCC.
Você está indo para a solução da questão. Eu tinha pensado assim, porque ele demonstrou uma insegurança em relação à idade. Então, como que a gente fortaleceria a visão de que ele poderia ter tido alguma experiência positiva relacionada à idade? Talvez não no sentido de, talvez gerasse uma reflexão nesse sentido, porque a idade não quer dizer também que é algo negativo, né? Então, pode ter um lado positivo. Então, será que se fizesse ele pensar nisso, não ajudaria? Não sei, pensei. Ajudar Ajuda. ajuda, ajuda, sem dúvida. O ACC também ajuda. O que a gente está querendo é distinguir o ACC do PCC do MCC. O PCC, a fala que a gente trouxe aqui, é muito parecida com essa que você está trazendo. E é uma fala que está levando para a solução, e não para ele refletir quem ele é, quem ele quer ser, tá? Muito bem, vou abrir aqui o PowerPoint e vamos Vamos falar de presença. falar de presença. Compartilhar, compartilhar, compartilhar. Botar bonitinho, botei. Ok. Tá. Então, agora a gente vai trazer a competência de presença, que é o estado de espírito, né? Como a pessoa está naquele momento ali, quando ela está naquela sessão. Então, é estar presente sem dominar a cena, é ter um coach sentado nos seus ombros, observando a sua atuação, te apoiando, sem crítica, tá? Então, te dando apoio ali para você ter a percepção que é importante, que muitas vezes a gente não se percebe que a gente está indo por um caminho que é muito mais pensando no que a gente quer do que o cliente quer. Então, esse coach no teu ombro te ajuda, né? Para ver assim, isso aí é uma pergunta que você vai fazer para você ou para o seu cliente, né? Coisas assim nesse sentido, né? Ajudando nesse sentido. E é estar concentrado no cliente, acompanhando e apoiando, não controlando, né? Então, você está presente é você deixar fluir a história lá que a gente falou da carona, deixar a coisa fluir e você está ali escutando e acompanhando como é que está indo o caminho. Você está aproveitando daquilo dali. E aí, quando a gente faz aí a distinção, né? Quando a gente olha o nível ACC, ele está mais preso no racional. Por quê? Porque ele está preso na solução, ele está preso mais no o quê, né? Então, ele está mais atento ao que o cliente diz de concreto e o que vai perguntar. Então, aquilo que você está tão preocupado em pegar todos os pontos que a pessoa está falando ali, que você não tem presença. Porque você está tão preocupado em responder e exatamente em cima do que ele falou, fazer uma pergunta bem direcionada ou refrasear exatamente o que ele disse, e aí você perde presença, porque você não está escutando além do que ele está falando, né? Quando a gente vai para o nível PCC, você percebe o cliente como competente e, de novo, a gente oscila, né? Momentos que está presente e momentos que acaba a gente indo para o lado da solução mais racional. Então, às vezes eu estou 100% presente, mas às vezes eu acabo fugindo e quando eu olho eu estou indo para a solução. Até os próprios exemplos aqui que a gente deu, quantas vezes a gente está, quando a gente vê, a gente está puxando para a solução e a gente tem que voltar ali para a presença e olhar mais para o quem. E quando a gente olha o nível PCC, MCC, ele está totalmente presente, confortável no não saber, e a conversa flui de uma maneira natural, como se não houvesse técnica. Então, eu estou aqui numa conversa de coaching e vou aproveitar e pontuar quando eu achar que é importante pontuar. Aí a gente trouxe um outro caso. E também vamos demonstrar nos três níveis da presença. O cliente diz: tá difícil abrir mão de alguma coisa, de deixar para lá. Quero dar resultado, mas ao mesmo tempo quero estar presente para o meu irmão. Escrevam aí no caderno de vocês como vocês responderiam. Caderno no computador. Vou dar um minutinho para vocês e depois a gente vai ver o que que a gente preparou aqui como resposta: ACC, PCC e MCC. Deixa eu marcar aqui o tempo.
Lembra que a gente não está querendo fazer contratação, não está querendo facilitar aprendizado, a gente está aqui querendo demonstrar competência, essa competência. Então, vamos lá, presença. O cliente diz isso, né? Quero dar resultado, ao mesmo tempo quero estar presente para o meu irmão, e ele está dizendo que está difícil. Então, o coach fica no buraco, né? O que que vai fazer ficar fácil? Para mostrar ele para a montanha. A característica aqui é uma pergunta aberta, mas é uma pergunta voltada para a solução e para a ação. Porque o coach aí no ACC, ele ainda está muito preso nessa questão da ação e da solução, né? Ele não tem segurança de que vai dar certo, mesmo que ele não conduza para a solução. No nível PCC, ele já está com uma pergunta aberta e uma pergunta voltada para a reflexão. O que significa para você estar presente para seu irmão? Esse PCC já está um pouquinho acima do PCC que a gente colocou ali no outro exemplo, né? Porque o que que significa para você, né? Já está mais perto do ser. E no MCC, quando você me conta que não está fácil deixar para lá, o que está acontecendo com você neste momento? A pergunta é clara, é direta, está convidando o cliente a sair do buraco, sair da situação e a entrar no momento presente e a possivelmente reconhecer alguma mudança no corpo dele. Então, agora vamos dar, eu queria ouvir a contribuição de vocês. Senão a gente fica só aqui falando, 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 falando. Marta, você está falando, a gente não está te ouvindo. Ok. Alguém quer levantar a mão? Vai lá, Welza. Eu ia ficar muito, Eliana, naquela coisa da paráfrase. Quando eu ouvia, lia, quando eu via o Uhum, caso, eu ia fazer a devolutiva para ele, né, para ela, para dizer, olha, eu escutei que você está me dizendo isso, que você está com dificuldade de dividir bem o teu tempo de qualidade entre o irmão e o trabalho. E aí eu uhum, ia no sentimento, mas não na linha do que vocês trouxeram no exemplo. Eu tinha uhum. pensado em perguntar o que que isso está fazendo essa pessoa sentir em relação a essa dificuldade mesmo de dividir o tempo de qualidade. Eu não sei em que categoria eu me encaixo, mas eu tinha pensado, eu estava anotando que eu ia fazer esse tipo de pergunta. Ótimo, ótimo. Porque aí sim, é uma pergunta que está levando ele para pensar nele. E é ele que vai transformar a realidade dele. Então a gente Uhum. precisa ajudar ele a pensar nele de forma diferente. Alexandre, depois A Samara. Juliana, Tudo bem? é, eu teria uma pergunta que seria um pouquinho mais aberta, não Aham, indo tanto para o lado de uma das possibilidades do irmão, né? Mas uhum, assim, eu perguntaria talvez o que significa resultado, entregar resultado para você. hum. Você está indo mais para o lado do concreto, né? O que que Uhum. significa o resultado? É lógico, assim, eu penso em algumas, mas mantendo uma pergunta só. Eu entendo Uhum. que seria para abrir um pouco para poder dar margem para explorar. Eu diria que é bem nível PCC isso. Eu Uhum. classificaria nível PCC, né? Porque ainda não está falando dele, está falando do entorno dele, né? Não, a colocação que você fez do MCC ali realmente reverte direto para dentro dele, direto, né? É. Maravilhosa, mas É. a pergunta que me ocorreria seria essa, explorar um pouco mais as definições dele. Parabéns, mas parabéns, que você já está no PCC.
Vai lá, Samara. Obrigado. Olá, boa tarde, Eliana, Boa Bia. tarde. Oi. Tudo bom? Tudo bem? Bom, eu pensei o seguinte, eu perguntaria, o que é mais importante para você hoje? Uhum. Tá difícil Quando de é que abrir mão de seria? alguma coisa. Eu quero dar resultado, mas quero estar presente para o meu irmão. O que é mais importante para você? É uma pergunta que está ajudando ele a pensar, a colocar as duas coisas na balança. Então, está ajudando ele a ir para uma solução, não está ajudando ele a pensar sobre ele. Então, eu diria que está Ok, entre o ACC e o PCC. Aqui, muito rapidamente. Então, ok, ok. Vera, você está de mão levantada. Oi, Liana, e quando ele fala que quer estar presente com o irmão dele, se Uhum. fizesse alguma pergunta para ele sentir essa presença com o irmão no corpo dele, como é que seria isso? Como é que você vê isso? Por exemplo, assim, então vamos imaginar que você está com o seu irmão presente. Que sensações vêm no seu corpo que sensações vêm quando você está presente com o seu irmão? Eu não sei, Vera, se isso não está saindo um pouco. Porque ele quer dar resultado e também quer estar com o irmão dele, né? Então, Mas assim, eu acho que eu quero estar presente para o meu irmão, não quer presente para o meu dizer irmão. presença física, né? Quer dizer presente, eu acho que aí é mais uma questão Te Tempo, você ajuda. acha que é de tempo? de ajudar, não sei, me ocorreu É, que era mais uma questão de ajudar, né? De eu quero estar presente, o meu irmão está precisando de mim, então eu quero estar presente. Então, não sei se presença é física, entendeu? então, mas quando ele está presente com o irmão dele, pelo menos quando a gente está presente com o irmão da gente, algo Hum, acontece dentro da gente, né? é, Então, isso que eu é, pensei, sabe? sei. Eu não sei se é PCC ou MCC, eu teria que pensar um pouco mais, Vera. Tá, Tá? obrigada. Obrigada. Nada. Muito bem, pessoal. Andréia. Andréa, oba, André. Eu pensei aqui, né? Quem você será se você estiver presente com seu irmão? Levantar a expectativa dele, né? Quem você será? Eu acho que aí você teria, porque ele está numa ambiguidade, né? Ele está, Uhum. não sabe se quer dar resultado, mas quer estar presente. Se ele ficar presente, ele não dá resultado. Então, eu acho que a gente tem que entrar no que está acontecendo com ele quando ele fica Uhum. presente, e quando ele não fica, entendeu? Que aí eu acho que é mais Tá, acontecer, mais profundo. Tá. tá? Porque quando você. Essa tua pergunta, eu acho que ainda está tentando levar para uma solução. Fiquei com Uhum. essa sensação. Posso estar errada. Uhum. Alexandre, mais uma. É a última. Desculpe, mas ele traz só uma questão de tá difícil abrir mão de alguma Uhum. coisa e traz concretamente só o caso do irmão. Isso poderia ser considerado direcionar de alguma forma? Não, ele está trazendo duas coisas. Ele quer dar resultado e Sim, Quer dar atenção. quer dar atenção ao irmão. Então, são duas coisas. sim, mas escolher um caminho só poderia. Se você A gente quiser, está escolhendo. eu acho que aí fica mais PCC do que MCC, porque você está escolhendo por ele. Sim, mas o que eu estou falando, se você faz uma pergunta especificamente do irmão, você está escolhendo uma direção. Por Sim, isso que é essa sim. questão que eu estou perguntando se não é de certa forma direcionar. É um pouco sim. É um pouco sim. Porque é bem visto, bem anotado isso. Se eu estou perguntando, tá, quando você estiver presente com seu irmão, como é que você vai se sentir? Para eu não direcionar, e quando você estiver dando resultado, como é que você vai se sentir?
Aí eu vou ter que Sim, olhar um lado e o outro para não estar direcionando. Sim, sim. você tem razão, sim. Se eu estou Ah, escolhendo um dos aspectos que ele está trazendo. teria que abordar os dois para não ser um direcionamento, né? Isso, isso, Obrigado. nada. Vamos abrir aqui o próximo slide para a gente já ir se dirigindo à finalização da nossa. A gente disse que quando a gente está no começo, a gente fica, como ACC, né? A gente fica com ansiedade porque a gente está no concreto, né? A gente fica com necessidade de controlar, né? Quando o coach está em MCC, ele sai dessa mentalidade, desse mindset, eu preciso fazer a coisa certa. Sai do mindset, eu tenho que confiar mais, eu posso confiar mais. E vai para um estado que é, eu não preciso fazer, é só ser. Eu não preciso fazer nada. Eu só preciso estar aqui e apoiar, e refletir, e devolver o que eu estou ouvindo. Eu não preciso trazer mais uma camada de informação, mais uma camada de apoio, porque aí eu entro em ajudar. Eu saio do apoio, saio de cima do meu banquinho, tomando meu drink que a Beatriz trouxe, abrilhantando o ambiente da sua cozinha com a minha bela conversa, eu salto do banquinho e vou descascar cebola. Então, eu preciso só estar ali. A minha presença ali já está trazendo o que ele precisa, o que ele quer, né? Então, é, a gente, para abrir mão do eu preciso fazer direito, abrir mão do eu preciso confiar mais e simplesmente ser, a gente tem que ter esse coach em cima dos ombros. Esse coach em cima dos ombros da gente, ele não está ali para criticar. Ele está ali para te apoiar, para te dizer o que que você está fazendo, para ser o seu espelho, o seu reflexo, né? E é isso que a gente está trabalhando nos cursos de Level 2. Porque na maioria das escolas, as pessoas acreditam que você precisa aprender a ser ACC, para depois aprender a ser PCC, para depois aprender o MCC. A gente aqui não, a gente acredita que você pode ir direto para o MCC. Porque a grande distinção entre o ACC, o PCC e o MCC é que o MCC está mais preocupado com quem aquela pessoa é e quem ela quer ser, e muito menos em resolver a questão que ela está trazendo. Então, essa questão de olhar o quem o cliente é e quem o cliente quer ser ajuda a gente a se despreocupar do resultado daquela conversa. A gente pergunta o que que ele quer de resultado, para nos dar um direcionamento, para dar um direcionamento do processo, para ele próprio descobrir o que que ele quer. Então, a gente pode sair desse nível. Será que eu posso confiar? E ir direto para o confiar que o outro ser humano pode e tem competências iguais às nossas. Bom, isso eram os nossos recados para vocês aqui hoje. Então, o que que você aprendeu de valor? O que que você aprendeu sobre você? E como vai praticar o que aprendeu sobre coaching? São as três perguntas que a gente deixa para vocês e sai para responder as perguntas que por acaso vocês tenham. E não tem pergunta nenhuma.
Alguém gostaria de trazer algum comentário, consideração ou pergunta agora no fechamento da nossa conversa? Jorge. Jorge. É, Professora Eliana, eu queria manifestar, assim, primeiro um pedido de desculpas com a minha postura bem ACC, porque eu não sou nem coach, eu sou cliente, tá? Então, então assim, Você é primeiro, muito bem-vindo, Jorge. A gente e, adora ter cliente. então, assim, então eu reconheço que eu estou antes do ACC ainda, mas eu queria trazer para um ponto aqui que eu achei super relevante a sua colocação no final, de estimular o cliente, o que ele é, né? Eu procurei anotar aqui a frase é quem essa pessoa é, quem ela quer ser, né? Isso. Isso. Então, assim, só que eu acredito que dependendo do cliente, se ele tiver uma pressa ou imediatismo com o resultado, esse tipo de pergunta pode afastar o coach do cliente, tá? Por quê? Porque eu não sei se é necessário, e aí talvez você colocou muito bem no início sobre a questão da confiança. Uhum, Porque a confiança que, por exemplo, eu tenho na minha coach faz com que ela tenha total liberdade para fazer essa pergunta para mim, entendeu? uhum, Só que se o ambiente não for um ambiente de muita confiança, ou uma confiança bem madura, sei lá, com maturidade e tal, eu creio que podemos ter uma dificuldade ali de interpretação do cliente. Eu até coloco com que perspectiva? Com uma perspectiva assim, que o coach, quando faz uma pergunta, talvez muito assim interna, transmite um distanciamento do foco no resultado, entende? uhum, uhum. Então, eu considero assim super relevante, eu acho que isso é transformador, mas eu acho que exige de nós, clientes, talvez, uma predisposição a se autoanalisar e também uma confiança no profissional e confiar no processo. Talvez o coach está com essa confiança muito forte, talvez um MCC esteja muito confiante, mas o cliente às vezes não. Você Então, tem toda a razão, Jorge. então assim, é um risco, sabe? Então, É, mesmo um Jorge, MCC experiente, ele corre risco fazendo essa pergunta, porque o cliente não está no certamente, mesmo nível dele, Sim. tá? certamente, Jorge. Você tem toda a razão, porque o MCC não é uma, como é que eu vou dizer? Um patamar que eu cheguei e fiquei ali. A gente atua como MCC, atua como ACC, atua como PCC, dependendo do cliente, dependendo do processo. Não existe assim, eu me formei, sou MCC, agora eu só faço coaching MCC. Não, isso não existe. Eu vou fazer coaching ACC quando for necessário fazer coaching ACC e eu vou fazer coaching MCC, PCC quando for necessário fazer PCC e MCC. Não é uma medalhinha que eu pendurei no peito e agora eu sou assim, tá? Agora, como MCC, eu vou ser um ACC mais ousado, né? Então, se eu tiver com um cliente, ele disser, eu hoje, meu assunto é o seguinte, meu filho vai casar, eu quero definir qual é o orçamento que eu vou ajudar na festa. Uma coisa bem concreta, tá? Eu posso trabalhar o concreto com ele, mas eu posso no meio colocar a pergunta, tá, como é que você quer que seu filho te veja? Como é que você quer se sentir quando acabar a festa? Em relação ao apoio que você deu financeiro. E aí eu vou estar levando ele mais para o MCC do que para o ACC. Muito obrigada pela sua Tá contribuição. ótimo. Adoramos clientes, viu? Pode vir sempre. Muito bom.
Bom, já são 17h58, Eliana. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar aqui. E eu quero agradecer muito por esse tempo e por esse conteúdo riquíssimo que vocês entregaram aqui para a gente. Foi muito importante, foi muito esclarecedor ouvi-las. E queremos dizer que a Semana Internacional de Coaching só está começando. Nosso último evento do dia de hoje iniciará às 19 horas e será uma delícia encerrarmos o dia junto com vocês. Contamos com a presença de todos agora mesmo, ainda daqui a pouco, para a escrita afetuosa. Grande abraço, muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada. André, Obrigada, Eliana, obrigada, gente. Beatriz. Obrigada. Tchau, Sim, tchau. Obrigada, André, pessoal. Boa sim. André, eu noite. fiquei confusa. Tem que se inscrever em todos de novo, porque tá falando que eu já estou inscrita. Se você está falando que você está inscrita aonde? Nos outros eventos. É que você falou, hoje eu entrei numa sala errada, né? Aí eu tinha que me inscrever de novo? Se você